Olha, eu estava um pouco insegura. Não tanto pela professora, mas se eu ia conseguir. Passou por isso, você sabe o que a gente enfrenta, né? Então eu senti assim, primeiro um lado humano antes do profissional. E uma frase que eu gosto é: antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. E isso me levou a confiar no curso e acreditar que você dando esse curso e eu me dedicando, eu posso falar alemão. E antes de começar o curso, eu tinha pouco vocabulário e eu não compreendia bem as palavras. Agora eu compreendo bem, eu aprendo, eu não só decoro, eu não só gravo, eu aprendo e durante o dia no automático as palavras e as frases vão vindo. Ah, du sprichst gut, du sprichst sehr gut, apesar do pouco tempo. Então, eu estou conseguindo falar porque eu estou tentando, porque o meu cérebro já não está mais travado. Depois de tanto ouvir, de tanto ler, eu estou destravando, eu estou perdendo o medo e eu estou avançando, falando alemão. Antes, para mim comprar um abonamento, para mim poder ir no mercado, para mim poder ir na farmácia, tinha que ligar para uma amiga, tinha que pedir ajuda, tinha que escrever, eu escrevia no papel todinho o que eu queria, ia no tradutor, porque nem sempre meu pé da letra, tentava gravar, agora não. Agora eu tô conseguindo, eu fui na estação, na SBB, e consegui comprar sozinho o meu abonamento. O meu cérebro já não diferencia mais o que é o português, o que é o alemão. Eu já estou entendendo, meu cérebro está entendendo. Outro dia eu liguei para marcar uma consulta para minha filha tomar uma vacina contra a doença do carrapato, e aí eu falei: Ich möchte gerne einen Termin vereinbaren. Consegui falar, consegui marcar. Quando chegamos lá, a atendente perguntou, né, o que eu queria e tal. E eu disse: Heute ich habe einen Termin für meine Tochter. Consigo falar em várias ocasiões. Isso em menos de um mês ou dois, mais ou menos. É a dedicação, é a Jaque ali no nosso pé todo dia. Ó, não ficou bom, volta, não, ó, manda o áudio para mim, repete, ó, quero que todo mundo repete essas palavras. A gente precisa de uma professora assim, que pega no pé, que te ajuda, que te põe para frente, que faz aquela crítica construtiva. Então você entende, e ninguém melhor para ensinar a gente do que a pessoa que já teve dentro do problema, dentro da situação. Meu nome é Poliana, eu tenho 36 anos, eu venho de Anápolis, Goiás, e eu tenho uma filha de 10 anos, a Melissa. Sou casada e moro aqui em setembro do ano passado, fez um ano que eu tô morando aqui na Suíça com a minha filha. Antes de falar alemão, minha vida era por gestos, por mímica, né? Quando eu vim para cá, para a Suíça a primeira vez, e eu começava a tentar falar com as pessoas pelo celular ou por através de mímica. Não era sempre que eu tinha um celular, eu não tinha internet no celular ainda. Então era muito difícil, muito complicado. E você tentar falar e a pessoa falar: não estou entendendo, was, wie, bitte. É muito complicado você não conseguir se comunicar. Numa padaria, no mercado, numa farmácia, é muito difícil. Na reunião da escola com a professora, o que ela falou, Melissa? Ah, ela falou isso. Então tinha que ser a Melissa, minha filha, que já fala um pouco do alemão, porque criança tem essa facilidade. E era outra pessoa traduzindo para mim. Ou o celular, ou tinha que ter, Spreche Spanish. Nein, hier ist Schweiz. Aqui não é Espanha, aqui não é Brasil. Igual eu fui um dia na Post, o atendente falou assim: vai fazer um curso de alemão. Aqui não é Espanha, aqui não é Portugal, aqui não é Brasil, aqui é Suíça. Então, isso te dá aquele impacto que você ou aprende ou sua vida fica limitada. Antes, a minha comunicação era usar mímicas ou pedir a minha filha para me ajudar. Eu, quando cheguei aqui na Suíça para morar em definitivo, eu comecei a pesquisar dicas no outro canal dela sobre a vida daqui. Eu vi um canal de como você tentou trazer a sua mãe e as dicas de inverno, outono, os passeios, lugar, mercado. Adoro ver as dicas de mercado. E lá eu conheci as aulas de alemão. Olha, eu estava um pouco insegura. Não tanto pela professora, mas se eu ia conseguir. E aí, de novo, eu volto naquela frase: pode mais quem quer do que quem pode.
Porque uma pessoa que tem dinheiro, que tem condições, que tem acesso a curso, material e tudo, às vezes não quer tanto quanto uma pessoa que não tem tanto acesso. Então eu fiquei um pouco insegura, mas não foi pelo método. E uma coisa que a Jaqueline me falou foi: não faz pergunta, não faz pergunta, segue o método. Eu falei: é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer pergunta, eu vou seguir. E tá dando certo. Porque pelos outros depoimentos de alunos que eu tinha visto, pelo progresso das meninas que eu tinha visto, pela forma com que você trata os alunos, a seriedade, pela forma humana que você tem de se... Você já viveu isso, né? Tá aqui, separar com o filho e sozinha. Você passou por isso, você sabe o que a gente enfrenta, né? Então, eu senti, assim, primeiro um lado humano antes do profissional. E uma frase que eu gosto é: antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. E isso me levou a confiar no curso e acreditar que você, dando esse curso e eu me dedicando, eu posso falar alemão. Como as outras meninas já estão falando muito bem. Antes de eu começar o curso com a Jaque, o meu vocabulário era pouco, era bem menor. Depois de começar o curso, meu vocabulário aumentou. Eu tinha um pouco de medo de falar e de tanto repetir as palavras, eu fui perdendo o medo. Tanto que eu já tive vários exemplos de coisas que eu aprendi com a Jaque em um dia e no outro dia tinha aquela pergunta e no automático já me veio. Eu falei: gente, eu aprendi isso com a Jaque ontem. Nossa, eu aprendi isso com a Jaqueline ontem. Nossa, já aconteceu várias situações. Então, antes eu não tinha tanto vocabulário. E outra, ouvir a forma correta. Ouvir, não é só aquela coisa de ouvir o celular, porque eu posso jogar no celular, no tradutor e ouvir. Mas ali, ouvindo a Jaqueline falar, um ser humano falar aquela coisa, já grava melhor na sua mente. E isso tem me ajudado muito no dia a dia. No trabalho, na estação, no trem, alguém que pede informação, no mercado. Uma variedade de palavras, frases que eu tenho aprendido. Aumentou muito o meu vocabulário, a minha compreensão e a minha fala. Antes de fazer o curso com a Jaque, quando alguma pessoa chegava para mim para fazer alguma pergunta ou tentar falar comigo, eu simplesmente falava no começo: kein Deutsch, kein Deutsch. Não tentava nem participar de uma conversa. Agora, eu ouvindo o alemão todos os dias, eu falando, que eu acho que é o mais importante, mandar os áudios, falar, persistir, repetir, eu já falo para a pessoa: können Sie das wiederholen, bitte? Eu tento. Eu sei que eu não estou falando a pronúncia 100% correta, eu mesmo falo sabendo que eu troco as palavras, mas as pessoas com quem eu falo: du sprichst gut, du sprichst sehr gut, apesar do pouco tempo. Então, eu estou conseguindo falar porque eu estou tentando, porque o meu cérebro já não está mais travado. Depois de tanto ouvir, de tanto ler, eu estou destravando, eu estou perdendo o medo e eu estou avançando, falando alemão. Agora, eu começando a falar um pouco do alemão, igual eu falei, eu não falo as palavras corretamente, mas não tem problema, o importante é tentar falar e conseguir ser compreendida. Antes, para mim comprar um abonamento, para mim poder ir no mercado, para mim poder ir na farmácia, eu tinha que ligar para uma amiga, tinha que pedir ajuda, tinha que escrever, eu escrevia no papel todinho que eu queria, ia no tradutor, porque nem sempre meu pé da letra, tentava gravar, agora não. Agora eu estou conseguindo, eu fui na estação, na SBB, consegui comprar sozinho o meu abonamento. Falei para a mulher: agora eu quero comprar o meu abonamento para o próximo mês. E eu tinha pedido para ela primeiro, né? Tem alguém que fala português ou espanhol aqui? Não. Eu vou tentar. Eu tento. Falei, consegui comprar, perguntei o preço, ela me falou, eu paguei com o cartão e ela falou, ela arregalou o olho e falou: du sprichst sehr gut. Isso deixa você muito, muito feliz e motivada a querer se dedicar e conseguir falar o idioma. Isso te leva para frente. O idioma alemão está se tornando tão natural para mim que quando eu passo por pessoas, eu falo: gente, eu estou escutando em português. Eu olho, viro, mas essa pessoa não é brasileiro, tá falando o alemão, é um nativo. Mas o meu cérebro não sabe mais se é português, se é o alemão. O meu cérebro já não diferencia mais o que é o português, o que é o alemão. Eu já estou entendendo, meu cérebro está entendendo.
De tanto ouvir e me dedicar a estudar o alemão. Já está se tornando algo, começando a se tornar algo natural para mim. Agora eu consigo comprar abonamento sozinha. Agora eu consigo ir ao mercado e perguntar. Ixi, eu procuro isso. Eu consigo ir numa farmácia. Eu consigo entender. Quando eu não entendo, eu peço a pessoa repetir. Eu consigo fazer muitas coisas. E na post eu não conseguia ir na post, eu travava. Agora eu consigo, às vezes tem que pegar alguma coisa que meu marido que está trabalhando, vou com o documento dele, a pessoa já me conhece, eu consigo falar em várias ocasiões. E se em menos de um mês ou dois, mais ou menos, é a dedicação, é a Jaque ali no nosso pé todo dia, ó, não ficou bom, volta, não, ó, manda o áudio para mim, repete, ó, quero que todo mundo repete essas palavras. A gente precisa de uma professora assim, que pega no pé, que te ajuda, que te põe para frente, que faz aquela crítica construtiva, que não só pega e fala, ó, você errou aqui, repete isso, manda para mim, vamos, quero ouvir. Antes eu tinha que pedir para alguma amiga ligar para mim para poder marcar uma consulta para minha filha. Hoje eu não preciso, hoje eu mesma já ligo e marco. Outro dia eu liguei para marcar uma consulta para minha filha tomar uma vacina contra a doença do carrapato, e aí eu falei, ich möchte gerne einen Termin vereinbaren. Consegui falar, consegui marcar. Quando chegamos lá, a atendente perguntou, né? O que eu queria e tal. Eu disse, heute ich habe einen Termin für meine Tochter. Eu consigo marcar, eu consigo chegar lá e falar. Eu consigo ter um pouco já de independência no meu trabalho, no mercado, na farmácia, para marcar um termínio, como eu disse agora no vídeo. E isso vai deixando a gente cada vez mais confiante. E essa confiança vai te deixando mais segura para falar e você vai querendo aprender cada vez mais. Pelo menos comigo está sendo assim. Cada dia eu quero aprender mais, cada dia eu quero aprender mais. Por mais que sejam textos de crianças, que sejam palavras fáceis no início, né? Mas o método da Jaqueline vai te levando a querer cada vez mais. Cada dia eu quero mais. Eu já fico esperando o áudio, o que vai ser hoje, e o nível vai aumentando, e nisso o seu cérebro vai acostumando com aqueles textos fáceis, e vai para o médio, e vai subindo. Seu cérebro vai acostumando, e vai querendo mais. Seu cérebro pede mais, eu escuto melhor, eu falo melhor, e nisso eu sou compreendida melhor, e entendo melhor o que as pessoas falam. Quando eu tive que falar com a professora da minha filha, que a gente tem somente um ano aqui, né? E ela falou para mim, pelo pouco que eu entendi no começo, ela falou assim, olha, tem pessoas que já estão aqui na Suíça há 10, 20 anos e não tem nenhum interesse que a senhora tem. Pelo pouco tempo que a senhora está aqui, a senhora já está falando muito bem. Ai, du sprichst sehr gut. Então, pela minha filha, pelo aprendizado dela, a professora que é aquele contato diário dela ali, é a educação dela, é a escola dela, é o futuro dela. Então, a comunicação com ela, para mim, era muito importante, até porque a professora dela é super exigente, muito, muito, muito. Então, o mais importante para mim era poder me comunicar melhor com a professora dela. E isso é uma das coisas que me deixa mais feliz. A Polly hoje é uma mulher que já não tem mais tanto medo. Eu não vou falar que eu não tenho mais medo. Ich habe ein bisschen Angst. Aber das ist normal. Eu ainda tenho um pouco de medo. Mas não como antes. Não tenho mais medo como antes. Porque eu falo, eu ouço pessoas falar que eu falo bem, e isso tem acontecido várias vezes. Então, hoje eu já não tenho mais medo. Hoje eu estou falando, mesmo errando, acertando, eu estou falando. O importante é falar. E se dedicar na pronúncia. Se dedicar no dia a dia, nas falas do dia a dia. A gramática, o nominativo, acusativo, dativo, vem depois. Vem com o tempo. O importante é você saber se comunicar, falar. O restante com o tempo vai vindo, vai surgindo. A Polly de hoje é uma mulher que acredita que vai aprender o alemão. Destemida, não tenho mais medo. Não tenho mais medo, eu sei que eu vou aprender. Basta eu me dedicar. Por isso o nome Tartarugas. Devagar e sempre, devagar e sempre. No começo, eu não sabia o porquê
que a gente aprendia tão bem, né? Eu ficava naquela dúvida, mas como? Por quê? Como que aprende? Que jeito? Só ali, mandando áudio, lendo, mas é incrível você tendo aquela rotina diária, você se esforçando, você lendo os textos, você ouvindo a Jaqueline, lendo os textos, como um nativo praticamente, e você falando, e você está treinando o seu cérebro. E isso todo dia, de segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta. E você saindo para o trabalho, saindo para marcar consulta, saindo para o mercado, você está praticando. E isso vai se tornando algo tão natural, tão natural, tão natural, que o seu cérebro vai se acostumando. Eu estava tão assim, eu preciso aprender, que eu não quero saber o porquê. Por que eu vou ler texto de criança? Por que eu vou gravar o mesmo áudio todo dia? Por que eu vou ficar repetindo? Eu não quero saber o porquê. Eu vi que deu resultado, eu quero ver que seja comigo. Eu não vou fazer a questão por quê, pergunta, né? Por quê? Não, eu vou simplesmente seguir o método de fazer. E tem acontecido, tem dado resultado. Em pouco tempo, menos de 2 meses, quando eu cheguei aqui na Suíça, enquanto eu não trabalhava, eu fui buscar um curso. E eu fiz aquele curso que a Gemind de cada cantão auxilia, né? Eu fiz por 3 meses, cerca de 2 vezes por semana, 1h30, 2 horas. E o curso foi bom, assim, porque é aquela coisa para quem está chegando agora na Suíça, para senhoras, né? Chama-se Frau Deutschkurs. Foi importante porque foi aquele primeiro contato ali, assim, com sala de aula, com professor, né? Mas é um pouco limitado. Foi bom para mim, mas ficou um pouco limitado. E com o curso da Jaque, igual eu já falei, com os textos diários, com a correção, com aquele puxão de orelha, com aquela crítica construtiva, não faz assim, vai assim, repete, vamos lá, eu quero que você repete, com esse pontapé assim, vai, vamos, faz. Em menos de 2 meses eu senti um efeito muito grande, muito grande. Tanto que quando eu tenho que falar com alguma pessoa, por mais que eu sei que eu não saiba falar, eu não tenho mais aquele medo assim. Eu tento. Antes, é igual eu falei, eu só falava kein Deutsch. Não, agora eu consigo falar. Eu consigo perguntar. Eu consigo dizer. Eu consigo. Onde fica isso? Onde fica aquilo? Por favor, me ajuda. Essas conversações pequenas que eu tenho tido no trabalho, na estação, no trem, no ônibus, seja onde for, vem surgindo na minha cabeça do vocabulário que eu tenho aprendido com a Jaqueline no curso dela. Eu paro, penso e a palavra vem. E não é aquela coisa de assim, pensar muito. Não, automático, vem no seu cérebro, porque todos os dias você está ali quando você se dedica. Você está ali todos os dias falando, escutando, falando, escutando, falando. O seu cérebro vai se acostumar, o seu ouvido vai acostumar. Bom, como sendo uma tartaruga do alemão, no começo eu fiquei um pouco tímida, não queria falar muita coisa e tinha um pouco de vergonha dos meus áudios, mas como eu vi que todas as meninas que estão ali, como eu, também não sabem, como todo mundo ali erra, né? Eu vejo que quando a Jaqueline corrige os erros das outras meninas, eu tô aprendendo. Eu paro, nossa, ela corrigiu o que aquela menina falou, ela corrigiu o que aquela falou. Eu já aprendo com a correção dela. E sei que ela corrigindo os meus erros, as outras meninas também estão prestando atenção e estão aprendendo também. É uma aprendendo com o erro da outra, né? Cada uma crescendo numa parte. Eu estava um pouco insegura. Agora eu já me sinto mais segura dentro do curso, sendo uma tartaruga do alemão e seguindo firme nessa lógica. Não adianta você querer agarrar o mundo de uma vez. Não adianta. É igual o coelho, né? Não, vamos devagar e sempre. Devagar e sempre. O importante é a persistência. A prática faz o mestre. O que eu gostaria de falar, eu acho que é algo que eu já falei uma vez, né? Numa conversa nossa, quando a Jaqueline me falou assim: nossa, Paula, é tão importante você falar isso para mim, porque eu já tive pensando em desistir de tudo e deixar. Eu falei, não, e não foi só eu que falei isso, foram mais outras alunas que eu sei que falaram. Não desiste, Jaque, não desista, a gente precisa de você. Você sabe a nossa dor, você conhece o que a gente passa, porque você passou.
Você estava aqui sem falar, naquela situação toda que você estava, naquelas dificuldades, se viu sozinha. Então, você entende. E ninguém melhor para ensinar a gente do que a pessoa que já teve dentro do problema, dentro da situação. Por isso que eu falo, não desista já, não desista. Eu sei que você faz isso não só pelo financeiro, você faz também pela parte humana que você tem, em ajudar outras pessoas. A gente vê no seu curso a sua paciência, a sua dedicação, às vezes quando você é um pouco dura, como tem que ser um professor, porque como fosse uma mãe dura, que quer o melhor para a pessoa, você quer o melhor para os seus alunos. Você quer que a gente vá, que a gente prossiga, que a gente tenha independência, que a gente tenha um bom trabalho, que a gente. As meninas que são casadas com nativos, com pessoas daqui, que elas consigam se comunicar com eles e com a família deles, né? Então, a gente vê essa parte humana em você, em querer ajudar as pessoas com o seu trabalho. Muito bom. Sensação, né? Muito bom. Já que hoje duas pessoas, numa cacetada, me pediram informação lá na Hauptbahnhof. Um cedo perguntando qual que era esse trem e para onde ia esse trem. E na volta, um senhorzinho pergunta, uma menina nova, e depois um senhor me perguntando: é aqui que eu pego o trem para Spreitenbach? E eu, vi, bitte? Na Spreitenbach? Ja, na Spreitenbach ist hier. As pessoas pedirem informação para a gente poder ajudar. Não só você falar e ser compreendido, você também, alguém te perguntar alguma coisa e você poder ajudar. Você entender, né? E devolver. Sim, é muito sim, bom. Sim. E como que era antes, quando alguém chegava com você? Como é que era a sua sensação quando alguém chegava e falava? Eu simplesmente falava kein Deutsch. Kein Deutsch. Kein Deutsch. Entschuldigung, kein Deutsch. Hoje ainda eu às vezes travo. Eu tento. Können Sie das wiederholen, bitte? Eu não desisto de primeira. Eu não falo kein Deutsch. Eu falo, können Sie das wiederholen, bitte langsam? Ich bin neu hier in der Schweiz. A pessoa tenta falar, eu pelo menos tento. Às vezes eu compreendo, às vezes não. Olha, isso é muito bom. Outro dia eu fui entrar no elevador numa obra lá na Bahnhof, na Hauptbahnhof, e eu fui perguntar pro rapaz alguma coisa, eu não lembro, mas eu falei pra minha filha, eu acho que foi no ou o Schweiz. Eu não pensei, a minha língua enrolou e a minha garganta fez no automático. Ich bin neu hier in der Schweiz. Agora eu não vou conseguir. Ich bin neu hier in der Schweiz. Sabe? O ir saiu com aquele ir da garganta. O Schweiz saiu Schweiz e não Schweiz. Incrível. E eu tô começando a escutar em português. Tem hora que eu acho que tô ficando louca. Na data, escutar em quê? Parece assim, a pessoa tá falando, se uma pessoa tá no telefone, ela fala, Zô. Eu ouvi ela falar então. Ela falou então. E ela tá falando suíço, tá falando no alemão. Mas eu ouvi ela falar então. Não é possível. Entendi. O seu cérebro não está mais sabendo diferenciar o português do alemão. Isso é muito bom. Eu acho que é muito bom. Não, isso é muito bom. Isso significa que o alemão está se tornando um hábito no seu cérebro. Quando eu vou contar alguma história para meu marido, eu não lembro se eu escutei a tal história em português ou em alemão. Tá entendendo? Deus, mein Gott. Tá entendendo? Sim. Isso é outro passo muito importante, Polly. Sim, já aconteceu isso umas 3, 4 vezes, assim, tipo, de um mês para cá. É aquilo que eu falo para vocês, né? Para todo mundo eu falo, eu te ensino alemão da maneira que você vai ouvir e entender o alemão como se fosse sua língua materna. Vai chegar um ponto que você não vai saber se aquilo foi português ou se foi alemão. Nossa, Jaqueline do céu. Olhe. Eu passo pelas pessoas, aí eu falo assim, eu tô escutando português. Aí eu olho para trás, presta atenção. Falei, não, essa pessoa, ele é alemão, ela não tá falando português. Mas eu ouvi, eu falei, gente, eu tô ficando tão louca, tão louca. E outra coisa, você lembra o dia que eu tomei a vacina do coronavírus, eu e meu marido? A segunda dose eu passei muitíssimo mal. E eu tive febre e durante a noite eu tive delírios. E a minha filha acordou e falou, mãe, eu durmo com a porta do quarto às vezes aberta, né? E ela no quarto em frente. Você falou alemão durante a noite, mas um alemão perfeito. Falei, mas como assim, meu? Mãe, você estava sonhando porque você estava falando um alemão perfeito. Eu estava delirando falando alemão. Que maneiro, cara.
tá vendo o que está acontecendo? Você está aprendendo com uma criança, Poli? Sim, sim. Eu Né? tenho visto a evolução diária, diária. É aquela coisa, 2, 3 palavras por dia que você não. aprende, você não decora. Você aprende, porque o seu cérebro está entendendo, o seu cérebro está se acostumando, a sua língua está se acostumando, a garganta, o método do yai, 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 yai. Eu não quero saber, eu não pergunto porque eu simplesmente estou seguindo e está dando certo. Eu não quero saber o porquê disso, o porquê daquilo. Ah, mas será que eu. Não, eu estou seguindo e está dando certo.